Oi, eu sou o Willow, esse aqui é o canal Ei Willow, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que aflige todos nós artistas uma hora ou outra, que é o bloqueio criativo. Se vocês ouvirem alguma coisa aqui no fundo, ignora, é porque meus vizinhos fazem aglomeração em plena pandemia. Isso é triste, mas é a realidade daqui da quebrada. Para a gente conseguir compreender o bloqueio criativo, é necessário que a gente entenda também o que é a criatividade, né? A gente sabe muito bem que a criatividade é uma coisa que é muito mistificada dentro do rolê da arte e todas essas coisas. As pessoas pensam que a criatividade é como se fosse aquele dom mirabolante, como um superpoder que a pessoa criativa, ela nasce com isso e ela usa isso quando necessário. E a gente sabe que isso é uma grande mentira, isso não funciona desse jeito. A criatividade nada mais é do que a bagagem que a gente tem através de experiências. Ou seja, a criatividade que eu tenho hoje, ela é baseada no que eu vi, no que eu ouvi, no que eu senti, em todas as experiências de conversas com artistas que eu tenho, das minhas referências. Isso é a bagagem que eu tenho e que eu posso utilizar para criar coisas novas. Deu para entender direitinho? Então a criatividade é isso. E aí, numa época ou outra, todos nós artistas encaramos o grande monstro do bloqueio criativo. E é muito complicado quando a gente trabalha com arte ter que lidar com esses bloqueios. Putz, eu tenho uma entrega para amanhã e eu preciso criar. O que eu faço para lidar com esse bloqueio? Bom, pra gente chegar nesse ponto, primeiramente a gente tem que entender o que leva a gente a esses bloqueios criativos. Então, assim, existem diversos motivos para isso acontecer. Então aqui eu vou destacar 5 que eu vejo como principais. Eu fiz uma pesquisinha bem bacana para trazer aqui pra gente. Então são 5 motivos principais que levam a gente ao bloqueio criativo. Vamos lá. O motivo número 1 que eu trago aqui é o perfeccionismo, certo? É importante que a gente tenha muito capricho com as coisas que a gente faz e que a gente desenvolve. É essencial para que a gente tenha qualidade. Porém, quando a gente é extremamente perfeccionista, isso acaba bloqueando a gente, porque, putz, às vezes tudo que a gente pensa em fazer, a gente fala, nossa, mas eu não sou bom o suficiente para isso, eu não vou conseguir. E isso prejudica muita gente nesse processo criativo, faz com que a gente fique bloqueado e estagnado nisso. Isso acaba sendo péssimo pra gente, né? Então, vamos pegar mais leve nesses processos, sabe? Vamos ser um pouco mais compreensivos com nós mesmos. O segundo motivo é bem interessante, que é o medo do sucesso passado. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês criarem uma arte que vocês falam, putz, esse é meu ápice. E aí, depois disso, fica muito complicado porque a gente vai estar sempre se cobrando aquela mesma qualidade que a gente teve nesse processo. Então a gente vai ficar sempre vivendo, parece que perseguido por aquele fantasma do sucesso que a gente teve num processo anterior. Isso às vezes bloqueia a gente também. O terceiro motivo que eu vou dar aqui, que acontece muito comigo também, é o medo de rejeição. Putz, isso é muito louco, né? A gente cria tudo e a gente se compara muito com as outras pessoas, com os artistas que a gente segue, que são as nossas referências. Isso acaba trazendo muito o medo da rejeição. A gente vai começar um processo criativo e a gente já tá ali pensando, putz, será que vão receber bem? O que será que vão pensar? Será que vão gostar da minha arte como gostam da arte de tal pessoa? E esse medo de rejeição faz a gente ficar bloqueado, a ponto de a gente achar que tudo que a gente criar não vai ser tão bem recebido assim. Então esse é um dos motivos também, fiquem atentos. O número 4 é bem engraçado, que é o paradoxo da escolha. Às vezes quando a gente tem escolhas escassas com o que a gente vai fazer, isso pode bloquear a gente também. Mas nada como o paradoxo da escolha. Vocês já chegaram, por exemplo, eu vou comprar meias. E aí eu cheguei lá na prateleira e tava lotada de diversos tipos de meias e eu gostei de basicamente todas. Mas agora eu só posso comprar uma delas. Isso paralisa a gente, né? A gente fica 20 minutos olhando pra prateleira pensando, putz, qual que eu levo? Então, isso acontece também com a arte. Às vezes a gente tem um boom com 15 ideias para gravar um vídeo ou para criar uma arte. E aí eu fico paralisado diante dessas 15 ideias sem saber o que eu vou fazer. E esse medo de talvez perder tempo com uma escolha errada me paralise. Então esse também é um dos motivos, que é o paradoxo da escolha. A gente tem muitas escolhas e fica paralisado diante do medo de escolher alguma coisa errada. O motivo número 5 é o tédio da rotina. A gente que é artista, a gente morre de medo de entrar em rotina. E às vezes a gente tá ali pensando que a gente tá fazendo sempre a mesma coisa, desenhando a mesma coisa. E,
é necessário que a gente pratique muito coisas parecidas. A gente tem um estilo próprio, a gente tem um material que a gente gosta mais de utilizar. E às vezes a gente tem um medo excessivo de que isso se torne uma rotina. É importante que, claro, a gente não se acomode com as nossas escolhas de processos, porém, esse medo de entrar nessa rotina é uma coisa que é muito capaz de paralisar a gente, certo? Agora que eu já falei sobre, basicamente, motivos, é claro que tem muitos motivos como ansiedade, estresse, cansaço, que fazem a gente se paralisar também. Mas agora que eu já falei sobre os motivos, a gente vai para algumas soluções práticas, que é o que interessa pra gente mesmo, né? Quando a gente tá com bloqueio criativo e a gente precisa desse trabalho, a gente tem que se mover para a solução, certo? E aqui eu não vou dar uma de coach dizendo que, tipo, putz, é muito fácil, porque não é. Porém, com algumas práticas a gente vai conseguindo lidar com essas coisas, certo? Então já deixa aquele like e vamos para as nossas soluções, certo? A solução número 1 que eu tenho aqui: se desligue das distrações digitais. Hoje, basicamente, tudo que a gente faz, que a gente vive, a gente está ligado no celular ou com a TV, no YouTube, vendo algum outro tipo de conteúdo. E no meio disso tudo, às vezes a gente fica distraído e fica ansioso com tudo que a gente vê nas mídias digitais. Então, uma boa prática para a gente conseguir driblar esse bloqueio criativo é se desligar dessas mídias sociais, se desligar dessas distrações. O que acontece? Quando a gente se desliga de tudo isso, a gente passa a observar algumas coisas que tem na nossa rotina e ao nosso entorno, que por conta de a gente estar ali focado muito no digital, a gente não repara. E são coisas que às vezes podem inspirar a gente, sabe? Eu, por exemplo, semana passada, eu tava assim, com um certo nível de bloqueio, e aí eu tava observando os meus gatos e pensando, putz, como seria interessante eu fazer um quadro com os meus gatos, que são lindinhos, né? Todo mundo gosta de gatinhos. Então, tipo, são coisas na nossa rotina que quando a gente tá preso no digital, a gente não para pra reparar, e talvez isso possa trazer inspiração que possa livrar a gente do nosso bloqueio criativo, certo? A dica número 2 que eu dou é: desenhe livremente. Ou, caso você faça outra coisa, crie livremente. Por exemplo, quando eu tô com bloqueio criativo, uma das práticas que eu costumo adotar é pegar um papel em branco, ou vários papéis, sulfite mesmo, aquele sulfitão bem baratinho que a gente não vai ter medo de usar, você vai usar sem culpa, se errar, se ficar ruim, não tem problema. Então pega aquele sulfitão, pega um lápis ou uma caneta que você gosta de desenhar, e com ele em branco assim, começa a fazer uma coisa, uma figura humana, um carro, olha para uma planta, olha para um canto da sua sala que você acha bonitinho, e só vai desenhando, que às vezes a gente, putz, ali vai começar a criar e a gente pode gostar muito do resultado ou se inspirar muito com aquilo que a gente está fazendo, e de repente daquele rascunho a gente vai, putz, eu vou pegar um papel melhor aqui e vou finalizar porque eu gostei muito disso aqui que eu tô fazendo. E, meu, isso funciona muito pra mim, então é uma das práticas que eu costumo adotar e que me ajuda muito a lidar com esse bloqueio criativo. A dica número 3, ela é essencial, gente. A gente vive num mundo de muito imediatismo, então essa dica é: descanse. Porque nesse mundo imediatista que a gente vive, a gente corre muito risco de se sobrecarregar, porque a gente se obriga muito a ser produtivo o tempo todo, porque a gente se compara com as pessoas que estão lá no Instagram com a sua vida perfeita, estão produzindo pra caramba, e você pensa, putz, por que eu não? E, gente, não se obrigue. A gente está vivendo uma época de pandemia e mesmo fora dela, cada um tem seu tempo para as coisas, né? Então, vamos ser mais amáveis consigo mesmo e descansa, cara. Para um pouquinho, gasta um tempo com você mesmo, come uma comidinha que você gosta, dá uma descansada, porque não há nada mais entusiasmante do que a gente estar com as energias recarregadas e bem disposto, certo? Então, descansa. Quando chegar o bloqueio criativo e você estiver cansado, não fica se forçando a trabalhar não, dá uma descansada, tá? A dica número 4 é bem legal, que é: consuma conteúdo inspirador. E aí isso é muito diverso, né? Porque as pessoas têm gostos totalmente diferentes. Então, leia um livro que você gosta muito. Por exemplo, tipo, toda vez que eu leio 100 Anos de Solidão, faz tempo que eu não leio, inclusive, eu preciso terminar, eu tô prorrogando isso há muito tempo, mas me inspira muito a desenhar, porque principalmente livros, ele tem um universo muito grande e os livros adultos não costumam ter muita ilustração, né? Então ele te leva para um mundo de imaginação que você pensa, putz, e se eu desenhasse tal coisa, e se eu desenhasse tal coisa? Isso ajuda muito a fomentar a nossa imaginação, mas isso também serve para músicas,
principalmente músicas que, se você entende inglês, você pode consumir músicas em inglês, mas se você, como eu, tipo, não tem aquele listening muito avançado, eu indico você ouvir músicas brasileiras se você gosta, com letras bem legais assim, porque isso também fomenta a nossa imaginação e ajuda a gente a criar, assistir uma série que você gosta, um filme, então... E até também, tipo, consumir conteúdos de outros ilustradores dentro do YouTube, ou animações. São todas coisas que vão ajudar a gente de alguma forma a ficar inspirados. Eu, por exemplo, quando vejo gente desenhando na internet muito bem, pintando, dá uma vontade tão grande de pintar que eu não me contenho, vou lá, pego o bloquinho e já começo a pintar. Então consuma conteúdos inspiradores para você. Isso é muito importante para liberar esse bloqueio. É uma dica muito boa. A dica número 5, gente, é muito importante. Mas antes de eu te dar essa dica aqui, ó, já ativa o sininho para você receber as notificações do que eu tenho feito aqui, certo? Isso ajuda muito a manter esse trabalho rolando, certo? Arrume o seu ambiente de trabalho. Aí você fala, nossa, Willow, mas parece tão preciosista isso. Eu tenho uma baita bagunça criativa aqui. Sim, eu concordo com isso, eu gosto muito da minha bagunça criativa às vezes, mas quando a gente chega num nível de bloqueio, eu, por exemplo, arrumando minhas coisas, eu encontro diversas coisas, trabalhos interminados, trabalhos antigos, que me inspiram muito a criar de novo. E, tipo, quando você tá com um ambiente limpinho, cheirosinho, bem arrumadinho, e você consegue visualizar todos os seus materiais ali, isso também fomenta a gente a criar e traz novas ideias de uso daquilo que a gente tem. Porque muitas vezes a gente tem um monte de material ali que é legal para criar. Às vezes a gente tem um monte de coisas que serve como referência, mas está escondido debaixo de uma bagunça. Então, organize seu espaço. Essa é uma prática muito boa que deixa a gente também bem disposto para criar, certo? E esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que isso possa ajudar vocês a lidar com esse bloqueio criativo que é muito complicado, da mesma forma que essas ideias me ajudam também, certo? Então já deixa aquele like, compartilhe o vídeo, porque toda vez que esse vídeo chega mais longe, gente, eu consigo melhorar meu trabalho aqui pra vocês, certo? Porque a gente trabalha muito com feedback. Deixa aí embaixo ideias de coisas que você queira ver aqui no canal, que é muito importante também, certo? E muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.